Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Papo Especialista, edição especial List Medicina Saudável. Estamos aqui hoje com a doutora Larissa Reinaldo e duas pacientes delas que toparam contribuir aí, contando um pouquinho dos seus cases de sucesso aí com o tratamento da doutora Larissa. Muito obrigada, meninas. Nós estamos aqui com a Mari e com a Natália, né? Sejam muito bem-vindas. Obrigada. Obrigada, doutora Larissa, também por topar e contar um pouquinho de como funciona esse trabalho da nutrologia, né? E acho que já vamos começar falando por que tu escolheu essas duas pacientes aí para estar apresentando para o público. Então, as duas pacientes são pessoas que eu tenho um grande carinho, né? São pessoas que, enfim, a gente consegue... enfim, abraçar a causa e ver como que foi a evolução de cada uma delas. As duas são, meu Deus, eu tenho bastante orgulho e eu falo assim que às vezes uma demanda que vem a gente consegue abrir os horizontes para muitas coisas, né? E não só encontrar o motivo de consulta inicial de cada uma delas, mas às vezes com notícias desagradáveis, né? A gente consegue abrir um pouco mais o leque. E por isso que eu resolvi trazer a Mari e a Natália aqui para contar um pouquinho do casinho delas ali. Eu acho que muitas pessoas que estão ali em casa talvez se vejam, né, na história delas, que são histórias lindas, únicas, e cada uma tem uma nuance muito significativa, assim. Eu acho que cada uma delas, acho que tem uma historinha para contar que vai tocar ali o coração, né? Perfeito. Então eu quero começar contando um pouquinho da história da Natália, né? Ou Nath, vou chamar às vezes de Nath. Aí. Sem problema. A Natália eu sei que te procurou porque ela tinha sintomas de cansaço, sintomas de... alguns sintomas aí. E aí, nessa busca por entender os sintomas, descobre-se uma doença celíaca, é isso? Então, conta um pouquinho das queixas que... Ou, melhor, tu, Natália, lembra quando tu conheceu a doutora Larissa, qual o teu motivo de consulta? Nossa, eu lembro. Lembro bem. Eu fazia já alguns meses, já uns 4 meses mais ou menos, que eu tava muito doente, muito doente. Já tinha ido em vários médicos, vários tipos de tratamento. Melhorava cerca de 10 dias e voltava tudo de novo. Aquela sinusite, aquele mal-estar. E nem tomei todos os antibióticos que você pode imaginar e nenhum surtia efeito. Eu me sentia muito cansada, muita falta de ar também. Cheguei em pneumologista achando que era uma coisa do pulmão também, por fim não era. Enfim, aí eu não sei se eu cheguei a te contar, Larissa, mas eu trabalhava em farmácia, né? E chegou uma receita uma vez da Lixe pra mim. Aí eu gravei, que era nutróloga e tal. Daí eu falei, eu acho que eu devo estar comendo alguma coisa que tá me fazendo mal, porque tudo que é antibiótico e afins, tratamento, eu já tentei. Pensei, posso ser alimentação? Aqui a gente tem, eu lembrei, tem um caso curioso, né? Tu de formação é farmacêutica e Isso. trabalha em farmácia, né? Então, que curioso, a farmacêutica sempre acha que entende todos os medicamentos, não é? Ela chegou num ponto que o meu não tava resolvendo. É até mais difícil, né? A gente fala que quando a gente lida com a área da saúde, né, Natália, assim, é muito mais delicado, porque você sabe, ao mesmo tempo você não sabe, mas ao mesmo tempo a dor é com você e você fica naquela coisa, será que eu tô ficando louca? Ou, enfim, essa nuance ali da receita eu não sabia, E uma eu história acho nova. bacana também falar, doutora Larissa, que a gente sempre comenta, né, que cada corpo é um corpo, que as reações, né, eu sei que da tua metodologia tu olha muito a interação medicamentosa, né, então às vezes um farmacêutico pode ficar pensando, meu Deus, como é que eu tenho todas essas reações se não tá lá na bula, né, e aí o teu conhecimento vem agregar aqui, porque tu não olha só um medicamento, né, tu olha o todo, a alimentação em relação ao medicamento e os outros medicamentos que estão interagindo ali, né? Sim. Então, esse é um diferencial. Não basta só tu saber qual é a reação do medicamento, né? Exato. E foi muito bom, assim, que a Natália, assim, sendo da área da saúde, é mais delicado ainda, a gente sempre fala, os piores pacientes são os pacientes da área da saúde, né? Que, enfim, a gente com essa de tentar se tratar e tudo. Mas tudo que a Natália me falava não fazia muito sentido, que a Natália é super nova, enfim, se cuida, né? Aquela coisa, mas por que não tá dando certo, né? E nessa história de não tá dando certo, de ter buscado outros tipos de ajuda, a gente vai procurando, vai pesquisando, e enfim, né? A gente chega às vezes em alguns diagnósticos que a gente não quer, mas às vezes é muito esclarecedor e é libertador, né, Natália? Não sei como que você, enfim, viu e enxergou ali o diagnóstico. Enfim, conta um pouquinho ali desse relato. Eu sabia que coisa boa já não era, né? Porque você em 3, 4 médicos durante meses e nenhum descobrir nada, aí você já começa a ficar meio bitolado, né? Mas me deu um estralo, falei, deve ser alimentação. Alguma coisa tá me intoxicando. No fim era. Mas foi assim, eu já esperava que era alguma coisa relacionada a isso, porque não tinha, acho que nenhum outro motivo pra não ser.
enfim, tentava fazer exercício, tudo bem que o meu trabalho ele é muito corrido, eu não me alimentava direito, mas era sempre as mesmas coisas que eu comia, então na minha cabeça não fazia muito sentido. Aí quando eu fui nela, a gente descobriu que era doença celíaca depois de alguns exames, e eu fiquei meio assim, desanimada, mas ao mesmo tempo eu pensei, finalmente descobri, era alimentação mesmo. Aham. No começo foi bem difícil. Porque explica pra gente um pouquinho o que é a doença celíaca, doutora. É um tipo de patologia, eu acho que a Mari vai se identificar em relação a diagnósticos não muito bem vistos, né? Mas a doença celíaca, ela é uma doença muito ampla, né? A sintomatologia pode ser qualquer um. No caso da Natália, ela tinha rinite, cansaço, indisposição, com um estilo de vida não tão ruim, e, meu Deus, nada justificava, né? Então, a doença celíaca, ela pode se expressar de inúmeras formas, mas nada mais é do que uma própria defesa do corpo contra coisas que ela come, no caso, o glúten, né? Que, em teoria, gera o processo inflamatório no corpo dela. E isso eu sempre falo do exemplo do copo, porque é como se fosse, ela inflama todos os dias o corpo dela, e o corpo dela tenta desinflamar todos os dias. Só que, ao mesmo tempo, à medida que isso vai subindo e aumentando, e o copo vai enchendo, ele começa a extravasar. Depois que ele extravasa, qualquer gota é, em teoria, prejudicial. E no caso da Natália, a doença celíaca, a gente depois, conversando um pouquinho mais, né? Eu brinco que durante a consulta eu tomo meu café e a gente conversa, né? Porque de fato é isso, né? E a gente comentando e conversando ali com a Natália também tem histórico na própria família, né? Então, a gente chega no diagnóstico relativamente rápido, com muita clareza. Mas uma coisa muito importante ali da Natália, ela não se contentou e ela foi atrás, ela buscou ajuda. A maioria das pessoas não buscam ajuda, né? E por isso, quando a gente chega atrás e vai atrás, a gente encontra um quadro muito mais desenvolvido da patologia. Então, no caso da Natália, eu pedi os exames de imagem eram maravilhosos e me deu aquele alívio do tipo, meu Deus, Natália, graças a Deus, a gente tá com tempo, né? Não tem tanta inflamação de mucosa, a gente vai conseguir tratar super bem, você vai melhorar. E eu acho que ela olhava assim pra mim, meu Deus do céu, o que ela tá falando? Eu olhava para aquele exame e eu ficava apaixonada pelo exame de imagem dela, né? Eu falava, graças a Deus. Eu falei, meu Deus, graças a Deus. Eu tive que pesquisar bastante também sobre a doença, porque a gente ouve falar, mas eu nunca me aprofundei muito sobre o assunto. Eu sei que eu li muita coisa, vi muito artigo sobre isso. Eu falei, não é tão ruim assim quanto parece. É uma questão de mudança de hábito, né? Eu acho que a mudança de hábito... Só que é uma mudança de hábito, porque a doença celíaca, né, me corrija se eu tô errada, mas basicamente o corpo inflama quando tu come muito trigo, muito glúten, né? E tudo hoje, num restaurante tu vai, ele até tem lá a opção do sem glúten, mas ele faz também o com glúten. E daí parece que quando a cozinha é contaminada, tu já pode ter as reações, né? Tipo a lactose. Não seria isso? E aí, como é que é conviver? Ter que testar o restaurante que eu posso ir? Como é que é essa convivência? Eu falo pra eles que eu tenho muita sorte porque eu como de tudo. Tipo, eu tenho muita dificuldade de comer carne vermelha, por exemplo. Tanto que ela pega bastante no meu pé. Então, eu como muita salada, muita verdura e essas coisas. Então, tipo, pra mim ajuda porque já não... É mais difícil ter alguma coisa assim. Mas eu cuido muito, muito mesmo em relação a isso. Às vezes eu deixo passar alguma coisa, aí eu passo mal e eu penso, nossa, o que será que foi? Aí vai ver, foi uma massa de tomate, alguma coisa que eu comprei. Lógico. Que eu troquei a marca, eu não me atentei e era, sabe? Mas depois de essa, eu não posso fazer. Ou senão meu namorado mesmo, ele fala, Natália, você olhou? Você tem glúten? Você olhou? Não sei o quê. Ele falou, não. Aí ele pega, tem glúten, por exemplo. Porque às vezes a gente tá tão no automático assim também, mas no começo eu odiava ir no mercado. Odiava, porque demorava muito, muito. Tudo tinha que olhar, tudo tinha que ver. E será que esse aqui é gostoso? Será que esse aqui não é gostoso? Aí, no fim das contas, eu comecei a comprar várias coisas que eu nunca tinha comido para experimentar. Porque na próxima vez eu comprava ou não comprava. Mas é uma mudança de hábito que no começo é muito difícil. Sim, muito difícil. Eu imagino, porque tu tem que aprender a comer de novo, né? E é isso aí é que tá o desafio da tua profissão, né, doutora Larissa? Porque... tu tem que aprender a sentir os gostos de novo e mudar completamente as marcas que tu consome. E acho que tudo para pelo fato da aceitação, né, Natália? Então, assim, às vezes você fica naquela coisa de combater, mas assim, cara, aceita, que é mais rápido, dói menos, né? Mas uma coisa que é bem interessante ali, que a Natália comentou, é que assim, né, uma coisa é o glúten em si, vai estar escrito
né, ali no rótulo. Isso aqui tem glúten, né? É fácil de ver. Outra coisa que pra gente fica um pouco mais difícil ali é quando tem a contaminação cruzada. É quando, por exemplo, você comentou no restaurante. Às vezes, o restaurante é sem glúten. Quando é sem glúten, é tudo sem glúten, inclusive a contaminação cruzada. Aí, às vezes, a Natália quer sair com o namorado, enfim, ele não tem problema nenhum, né? E você fala, meu, que coisa, né? Mas, enfim, a gente tem que ter esse cuidado porque qualquer bancada que tenha tocado glúten ali naquela região pode ter uma contaminação e a Natália pode ter uma reação. Né? Claro, uma coisa ela tem a contaminação direta com produtos com glúten, outra coisa é a reação cruzada. Mas hoje eu dou sempre o caso da aveia, porque a aveia, por exemplo, ela é feita no mesmo terreno do trigo, muitas vezes. Então, a aveia não deveria ter glúten, mas ela tem por contaminação cruzada do trigo, né? Então, hoje, por exemplo, quando a Natália vai comprar aveia, tem que ler se essa aveia, por exemplo, não tem glúten. Eu só compro dessas, eu não pego mais em... Há muitas coisas assim, aveia, chia, eu não compro de atacado mais. É todas aquelas marcas que eu sei que não tem glúten. Porque já aconteceu de eu comprar chia, essas coisas, eu colocar no arroz eu passo mal. E é horroroso, é mancha de vômito e tudo assim, que eu odeio, que eu já sei o que é. Então eu tento ir o mais certinho possível. E como é que são os sintomas hoje, depois que tu mudou toda essa alimentação? O que mais me pega é vômito e ânsia de vômito. É o que hoje em dia é aquele inchaço, dor na barriga, e pra mim não tem como, eu acabo vomitando, que é uma coisa que eu odeio. E agora eu tô numa fase vômito, né? Porque antigamente eu ficava com muito mal-estar, eu não conseguia comer, não conseguia ir ao banheiro, ou ia demais. Agora não, agora é volume só pra vômito. E aí eu já sei. A estomatologia é bem complexa, né? Na verdade, assim, a Natália tinha algumas características particulares ali da patologia, mas nem todo mundo vai se expressar desse mesmo jeito. Tem alguns pacientes que têm doença celíaca e eles têm, por exemplo, a Natália falou, pega mais a náusea, enfim, o vômito. Alguns pacientes têm alergia de pele. Então, como que você vai pensar que a alergia de pele tem a ver, por exemplo, com a própria doença celíaca, né? Ou alguns pacientes que têm oscilação do hábito intestinal, ou diarreia, ou constipação, por exemplo, né? Então, essa oscilação do hábito também é complicado. E às vezes, dependendo do estágio da doença celíaca que você pega o paciente, quando ele tem muita diarreia, acaba vindo o processo de desnutrição, que no caso da Natália, pecava muito ali com, não só pela ingesta alimentar, que já era reduzida em relação à carne vermelha, ou seja, ela tentava não se inflamar não comendo carne vermelha, mas resultava que ela tinha uma deficiência, né, no final das contas, porque acaba que quando ela tem um processo diarreico, uma boa parte dos nutrientes, eles são perdidos ali, né, na evacuação. Então, essa parte da suplementação, eu acho que fez bastante diferença, né, Natália? Assim, a gente brincou, meu Deus do céu, que suplementação mais barata, né? De trazer energia à disposição ali para ela. Legal. E aí, como é que entra o probiótico aí nessa história para ajudar no intestino dela? Ela faz suplementação de probiótico? Então, probiótico eu sempre falo que é uma caixinha de surpresa. Pode funcionar muito bem, ou pode funcionar... O paciente pode sentir o desconforto ali maior, e é questão de teste, né? E a gente sempre fala que probiótico, ele sim a gente pode usar... por um período, mas a gente sempre tem que mudar, né? A Natália sendo farmacêutica, ela sabe isso tanto quanto eu. Existe pré-biótico, pós-biótico, probiótico e simbiótico. Então, é o pós-biótico, né? Enfim, é uma mescla de possibilidades, né? E eu acho que a Natália pode falar um pouquinho mais dessa visão da mescla que a gente fez de probióticos em relação a uma sintomatologia que ela teve, né, Natália? Como que foi ali a introdução do probiótico no seu caso? Eu, nessa questão de probiótico, eu sempre preferi fazer a questão manipulada, porque, para mim, pelo menos, dá uma melhora muito gritante em aqueles comprados assim em mercado, em farmácia. Eu particularmente indico alguns para casos mais indicava, né, para alguns casos mais pontuais, só que eu mesmo nunca gostei muito de tomar, porque por ser farmacêutica fins eu tento não usar muita medicação, para te falar a verdade. Aí quando eu comecei a tomar o probiótico manipulado, para mim foi coisa de alguns dias, eu já senti uma diferença de leveza. Eu não sentia mais mal-estar, dor abdominal, nada. E quanto mais tempo você for tomando, parece que melhor era, sabe? Essa questão eu sentia muita leveza mesmo no corpo, assim, nada pesado, porque o intestino, quando a gente sente, é complicado. É horrível, né? A gente não vive com o intestino preso, né? Dizem até que a gente fala, tá enfesado, vem realmente disso, né? Exatamente. Exato. Antigamente, então, imagina, devia ser realmente uma sensação difícil. Tu pode contar um pouquinho pra gente do atendimento que é da Lish? Parece que tu viajou e as meninas te dão suporte quando tá em viagem. Como é que funciona isso? Esse ano eu viajei bastante, na verdade. Daí eu acho que eu não consegui algumas consultas, a gente teve que remarcar.
Daí a doutora tinha pedido para mim fazer uns exames, eu fiz na cidade que eu estava, enviei para as meninas que trabalham com ela. E a partir dali a gente foi conversando, assim, sobre a questão de uma medicação, ou outra que eu deveria ter tomado, ou parar de tomar, no caso. Mas é uma coisa bem dinâmica, assim. Quando precisa de alguma coisa, a gente manda mensagem, elas tentam resolver ali pra gente da melhor forma possível. Atendimento muito bom. Esse acompanhamento da lixa é um diferencial, né, doutora? Queres contar um pouquinho como funciona isso? Assim, eu acho que a gente só sabe quando a gente sente, né? E passa pela dor do paciente, né? Enfim, posso até contar um pouco mais do meu relato. Era antes da minha formação, eu tinha infecções urinárias de repetição e eu falava sentada no vaso sanitário, né? Que eu não conseguia sair. A minha infecção urinária é aquela, eu não conseguia sair do vaso sanitário. Então, eu ficava lá sentada e falava, eu nunca vou negar uma receita para nenhum paciente, porque assim, você não precisa ser formado para saber o que você tem muitas vezes, porque você já tem com tanta frequência que, e eu falei, desde então, eu falei, cara, eu nunca vou negar uma receita para um paciente. Então, eu brinco assim que, claro, no prontuário, legalmente falando, a gente tem tudo que todos os pacientes usam, né? E muitas vezes eles pensam que tem que vir na consulta para pedir uma receita. E não tem que vir na consulta para pedir receita, tem que vir na consulta para me dar um desafio, né? Não para manter algo que já é usado, enfim, porque aquilo ali é de uso, ou de uso contínuo ou de uso cíclico, né? No caso do probiótico, do mesmo jeito. Vai ter algum momento que eu tenho que mudar as cepas do probiótico, porque muitas vezes não vai fazer efeito, né? E tá tudo certo. Mas está escrito no prontuário da Natália que ela toma probiótico, faz reposição do ferro endovenoso, enfim. Então, para isso, muitas vezes, por mais que muitas vezes eu não esteja fisicamente no consultório, as meninas têm livre acesso para olhar o prontuário da Natália, por exemplo, e ver. Quando ela tem sintomatologia de infecção urinária, ela pode usar isso e aquilo. Claro, elas sempre me ligam para pedir autorização, porque muitas vezes a Natália está viajando, como no caso dela, e ela precisava da receita. Falo, não, eu não tô aí, mas assim, manda esse aqui para ela, esse aqui ela já usou, então manda esse outro. Então, pra gente, assim, que já passou pela situação, e até porque a Natália também é da área da saúde, eu falo, não tem por que negar, né? Tá ali escrito e é tanto melhor para ela, quanto pra gente também, de dar esse suporte, né? Essa coisa, não, Natália, não se preocupa, a gente tá aqui, não funcionou, avisa, né? E eu, como tendo acompanhado ali estratégias de marketing do ano passado, eu sempre falava, mas doutora, isso aí é um plus a mais que pelo menos a gente tem que divulgar que existe aqui, né? Porque normalmente tu vai lá no médico, tu reclama dos teus sintomas, ele faz um monte de uma bateria de exame, dá um diagnóstico, um remédio e tchau. Sim, né? E aí do máximo retorno. No máximo um retorno, né? Então aqui a gente tem esse diferencial que não, existe um prontuário, e tem toda uma tecnologia por trás para acompanhamento disso, que poucas pessoas sabem, né? Que permite que a Lixe dê esse acompanhamento, esse tratamento. Então, eu fico feliz de ouvir do paciente o quanto isso contribui. Mas é verdade. A gente sabe que foi pensado lá atrás, né, doutora? Quando a gente desenha o nosso CRM, né, hoje a gente usa uma ferramenta, o Zorro, então cada um dos pacientes na clínica, eles têm, a cada quanto tempo ele tem que fazer exame, a cada quanto tempo tem que mandar receita, às vezes, claro, tem um delay em relação à resposta, enfim, mas é aquela coisa, a gente tenta deixar tudo mais ou menos organizado, né? Então, dá trabalho? Claro que dá, mas é aquela coisa, me dá uma segurança técnica, uma segurança para o paciente também, né? De que pelo menos ele vai estar sendo abraçado independente de qualquer coisa. Exato. E às vezes o paciente, ele até, enfim, vai no outro profissional, às vezes ele pergunta, eu não sei o que eu uso, mas eu vou perguntar pra Larissa porque ela sabe. Então tá lá escrito no prontuário dele, as meninas copiam, colam e já entregam pro paciente, sabe? E aí nós temos as meninas que não estão aparecendo aqui nesse vídeo, mas fazem estão toda a nos bastidores ali. pra essa roda girar, né? Sim. Ai, que ótimo. Fico muito feliz com o teu depoimento, Natália. Agora Obrigada. Vamos conversar um pouquinho com a Mari, né? Muito obrigada aí por contribuir, né? E vamos falar então um pouquinho do caso da Mari, doutora. Conta pra gente, tu lembra qual foi o sintoma que a Mari apareceu lá no consultório a primeira vez? A Mari veio indicação de além de paciente, uma amiga pessoal, a Jéssica, e a Mari veio por insônia. Né? Então ela falou que há muitos anos não dormia, enfim, né? E que estava muito preocupada com isso, já tinha tentado várias coisas e não sabia o que estava acontecendo, enfim, né? Mas basicamente o nosso motivo de conversa. Eu não imagino que é não dormir, porque eu sou um ursinho, eu tenho que dormir 8 horas por dia. Que inveja. Então, eu imagino. Mas eu já sei da doutora Larissa que nem todas as pessoas são que nem eu, né? Tem pessoas que com 6 horas se renovam, com 4 horas se renovam, né? Sim. Mas eu sou esse ursinho. Então, que desafio, hein? Então, tu estava muito tempo sem dormir. E aí, por indicação, você foi até a doutora Larissa. Isso. E conversando com a Jéssica, né? Ela joga beach tennis, eu também. Daí, conversando um dia, ela falou, por que você não vai na Lari? Aí eu marquei uma consulta e foi
transformador. Transformador para mais e para menos, né? Ele olhou assim para mim e falou, meu Deus, essa mulher louca, que ela tá me falando, eu vim aqui porque eu não durmo, né? O que te chamou a atenção ali que foi transformador? A todo o resultado que eu tive, né? Ah, legal. Na primeira consulta eu saí bem triste com o diagnóstico de lipedema, porque eu não fui buscar isso, né? Eu fui por conta do sono. E daí, durante ali os exames, ela me falou que eu tinha. E ali eu esqueci todo o resto da consulta. Tá, então, verdade. deixa eu ver se eu entendi. Eu sei da consulta da doutora Larissa que ela faz perguntas sobre toda a nossa vida, né? Isso Chega lá e diz mesmo. assim, eu não tô conseguindo dormir. Ela pergunta que horas que é a tua Não. rotina, ou se tu tem filho e tal. Não, ela pergunta Isso. várias coisas. Como é que tu chegou no lipedema, doutora? Eu acho que a Mari pode falar melhor disso do que eu, É né? porque ela falou, eu tinha comentado sobre as lipos que eu já tinha feito. Certo. E daí ela, acho que apalpou meu abdômen, né? E falou, que tava legal. Daí eu falei que não tinha sido no abdômen a lipo, tinha sido na perna. Aham, E daí ela pediu pra ver as pernas. aham. E dali aham. ela falou. Dali foi só ladeira abaixo Só. mesmo, né? Durante a consulta. A Mari chegou, a Mari, oh, meu Deus, quem conhece a Mari sabe, uma pessoa linda, maravilhosa, se cuida, come super bem. Eu atendo a família inteira da Mari, então, assim, a Mari tem uma história muito bonita ali por trás. Familiar, enfim. E a Mari realmente veio por um motivo de consulta que, sabe aquela quebra de expectativa? Ela não esperava que eu fosse falar alguma coisa. E claro que dói, né? Como a gente falou da Natália, putz, eu não tava ali para escutar que eu tinha uma doença, né? Mas ao mesmo tempo eu também não podia deixar de falar, porque imagina, não é, claro que todo mundo tem que ter ambição com a estética, porque a estética, ela faz parte da saúde, né? A gente tá aqui para se sentir mais bonito, para se sentir mais disposto e ficar realmente apresentável da forma que a gente acha que tem que ficar. E a Mari, por ser uma pessoa muito vaidosa, se você olhar, a mãe dela é uma das mulheres mais bonitas que eu já vi na vida, a mãe da Mari. Então, a Mari não podia ser diferente, né? A dona Jussara, meu Deus do céu, eu tenho um amor por ela. E a Mari sempre foi muito esbelta. E ela falando das ambições, a gente pergunta ali histórico cirúrgico, ela comentou, já fiz algumas cirurgias e tudo. E eu fazia avaliação, eu tocava nela, eu falei, mas Mari, onde? Nem parece. Você tá tão bonita e tudo lá, então, mas é que não foi na barriga, literal, foi como ela falou, foram nas pernas, né? E, enfim, né, como era a primeira consulta da Mari, eu tento não ser tão invasiva, né, em relação à parte de toque e tudo, porque às vezes o paciente ainda não tá confortável com o meu toque, nem comigo. Então, eu não peço pro paciente se despir 100%, mas quando ela comentou que tinha sido nas pernas, em vários lugares, eu falei, Mari, desculpa, mas assim, será que você me dá autorização para fazer um exame físico nas pernas? Porque eu vejo, assim, eu levanto quando a paciente tá de calça, eu levanto um pouquinho ali, vejo o pé. Depois da segunda consulta, daí já entregue, né? Já daí tira a roupa, eu já tira a roupa assim, eu nem pedi, tá tudo certo. A gente nem entrou nesse pormenores, mas para quem tá escutando a gente, uma consulta da doutora Larissa, normalmente ela realmente vai fazer uma consulta física, né? Se tu for lá presencialmente. Então, ela vai olhar todo o teu físico, como é que é a tua pele, né? Eu nunca esqueci que uma das primeiras vezes que eu conheci a doutora Larissa, ela falou assim, elas me vêm com maquiagem aqui, como é que eu vou olhar essa pele? Se tem, se é oleosa, se é isso, se é aquilo, é ali que tem os sintomas. Meus pacientes vêm bonitos na consulta, eu quero que eles estejam acabados na consulta, eu quero unha por fazer, enfim, tocar na pele e arranhar. Daí eu olho assim, então eu vou certinho. Então, você vai certo, cara, pede meu prazer. Aí eu olho o couro cabeludo, daí me vem com troço na meu, não, né? Eu tenho que ver, assim, como na real, né? A natureza. Então, eu pedi licença pra Mari ali, eu falei, Mari, desculpa, mas será que você me dá autorização pra avaliar as pernas e tudo? E a Mari me deu, e enfim, né? Aquela coisa. A gente fala coisas, a gente tenta colocar filtros, mas ainda assim, né, não é uma coisa que a gente espera. Então, muitas vezes eu tento falar, enfim, com uma certa delicadeza, mas a gente nunca espera receber diagnóstico de patologias, principalmente que a gente não busca e muitas pessoas nem sabem o que é, né? E conversando com a Mari, ela tinha outros sintomas relacionados ao próprio lipedema, que eu acho que você pode falar um pouquinho mais, né, Mari? Não só na parte do sono, mas às vezes assim... De retenção líquida, como é que era? Isso, é um cansaço às vezes, né? Eu só não tinha hematoma, e a dor eu não tinha, mas depois, porque eu também não sabia, né? Eu nem fazia ideia que eu tinha, nem desconfiava, eu só não gostava do aspecto dela, mas eu não sabia o que era. E é ali que depois que eu fui ver o que é. Inclusive agora fez 2 anos da minha primeira consulta. Legal. Isso, e daí
E hoje o aspecto delas são completamente diferentes. Sem mais lipos. Mas eu tenho um adendo ali. Nós fomos fazer um evento no início do ano, né, Gabi? A Gabi que tá nos bastidores. A gente tava fazendo um evento de yoga em janeiro, né, Gabi? E, enfim, a gente fez literal ali na praia. Nós tínhamos a nossa instrutora, Luana, preparando todo mundo. As pessoas estavam chegando e tava eu e a Gabi organizando ali o chão. E a gente viu que algumas pessoas estavam se preparando para jogar beach tênis. E é engraçado, né? Chegava uma outra e a gente viu uma pessoa que a gente olhava. Eu falei, cara, engraçado, eu conheço aquela... Cara, eu conheço, tenho certeza. E ela tava lá no fundo e ela tava usando... ela tava de vestido. E eu olhava, que bonita que ela é. E eu olhando assim, eu falo, engraçado. Ô, Gabi, será que você não conhece? Ela olha assim... Lari, a Mari, eu falei, imagina que vai ser a Mari, né, toda, né, ela toda séria e tudo, e ela, né, as pernas, ela, enfim, tinha um desconforto, ela não vai ter as pernas sempre escondidas as pernas da Mari, né, e ela tava de vestido, e quando eu olhei aquilo, eu falei, eu não acredito. Cara, ali eu fui feliz. Eu olhei assim, e eu olhava pra Mari, eu falava, que mulher! Eu falava assim, eu falei, cara, olha, é muito que libertador, legal. Né, Mari, assim. É difícil, foi difícil. Eu digo que é um luto, né? Eu custei a falar, tipo, eu falei pra minha mãe, pra minha tia, mas pra minhas amigas, assim, até pra ajudar, eu demorei a conseguir conversar sobre o assunto. Sabe? Porque eu acho que... Eu tenho uma doença, por isso que eu tenho celulite, né? É difícil isso. E para as outras pessoas também entenderem, né? Que como eu não se aceitava ou sabia que tinha alguma coisa de errado e não sabia o que era, né? E depois eu fui, tipo, a gente começa a ler e também me preocupou da minha velhice, né? Como é que ia ser quando... né, eu ficasse velhinha, será que eu ia ter as dores? Será que eu ia, né, o joelho, como é que ia ser? Porque tem isso, não tem? Sim, tem. Né? E a minha avó tem dificuldade, minha avó é bem magrinha e a minha avó tem dores na perna, tem dificuldade para caminhar. Às vezes ela não vai na igreja porque ela diz, ai, vou ficar muito tempo em pé, minha perna dói. E é por conta disso. E isso me preocupa também, né? E eu acho que mais pessoas têm que saber para que isso não aconteça. Vamos contar um pouquinho do que tu faz de tratamento para isso? O que é o tratamento do lipedema, doutora? Então... Pode contar? Posso? Eu parei de beber. Eu bebia, né? Uma cervejinha, jogava beach tênis, bebia. Hoje eu não bebo mais, né? Mas assim, se tiver um brinde, alguma coisa, com certeza farei. Mas não faz mais parte da minha rotina o álcool. Perfeito. Eu evito tudo quanto é tipo de industrializado, né? Eu prefiro sempre que é feito em casa, né? O caseirinho ali. E é isso aí. E aí, paralelo a isso, a gente faz um tratamento hormonal, é isso? Pode falar um pouquinho da causa do... É aquela coisa, né? A sintomatologia da Mari também, né? A sintomatologia mais comum dos pacientes com lipedema, ela não tem muitos sintomas que a maioria dos pacientes tem, né? Aquela sensação de cansaço e indisposição nas pernas, porque a Mari é muito ativa, né? E ela nunca se deixou parar pelo corpo, né? Mais ou menos assim, que a Mari... enfim, empresária, trabalha, e ela sempre teve levou a vida muito a sério em relação a cuidado com a alimentação. Eu nunca pedi pra Mari comer diferente do que ela come, porque nunca foi necessário. Aliás, eu até brinquei com ela, eu falei, Mari, pelo amor de Deus, erra um pouco na comida, porque ela era tão correta na comida que me assustava. É tanto que um dos cases ali é do pai da Mari, o senhor Lee, que assim, pra gente eu falava assim, meu Deus, vocês comem tão perfeito que às vezes, né, dá pra escorregar um pouquinho, e a parte do álcool não foi eu que pedi, tá? Foi uma decisão da Mari, que fique bem claro. Mas, assim, a Mari já se cuidava muito, assim, sempre teve uma alimentação muito boa, praticava exercício, e realmente, assim, ela tinha poucos ajustes, mas quando a gente começou a introduzir a parte hormonal, que é uma coisa que gera muita dúvida, né? E tem muito tabu por trás disso, né, Mari? Que é a falta de conhecimento, a falta de conhecimento, né? Inclusive, eu sempre acho que vou falar um pouquinho mais na frente sobre isso. A Mari, ela foi uma pessoa que me abriu muito os olhos, porque ela basicamente brigou comigo. Quando ela falou assim, como assim ela falou muito sério comigo, como assim você não vai falar isso pras pessoas? Você tem que divulgar o seu conhecimento. Eu falo, não, mas assim, eu tô tratando você. Não, mas isso aqui não tem que ficar entre a gente, isso aqui você tem que falar. Verdade. Aí eu olhei assim pra Mari, eu falei, tá, mas
tá? Não, você tem que fazer isso, como se fosse, assim, o seu dever fazer isso. E depois aquilo me abriu a cabeça para aparecer um pouco mais nas redes sociais, de falar um pouquinho, claro, do meu jeito, né? Eu sou meio bicho do mato, então... mas a Mari, ela meio que... Sabe aquela sensação de raiva do tipo, você deveria fazer isso porque é importante? E as pessoas precisam saber disso, porque vê muito aquela parte hormonal. E a gente tem preconceito com a parte hormonal, né? Principalmente pelo histórico familiar da Mari, então fica naquela coisa, tá? Eu preciso usar hormônio, quanto que eu preciso usar, por que eu preciso usar? É o meu momento, né? Tem a ver com o lipedema, que bem ou mal o lipedema nada mais é assim, tem muitas coisas por trás do lipedema, né? Geralmente são pacientes que têm alterações de insulina, enfim, né? Mas principalmente porque existe um processo de fabricação de células de gordura do lado dos vasos, né? Que é diferente da gordura que aparece embaixo da pele. Então, por isso que o paciente tem um aspecto diferente em relação à composição corporal, né? Muitas vezes os pacientes, eles são magrinhos até a cintura e depois eles já ficam um pouco mais pronunciados em relação a membros inferiores, assim como eu tenho pacientes que têm a cintura ok, mas os braços já bem firmes, assim. Então, tem vários tipos de lipedema, né? São vários graus de lipedema. Mas ali, qual foi que é a proposta da Mari? Então, imagina que eu estava com uma paciente que vinha com insônia, ou seja, nada a ver com lipedema, eu falo pra ela que ela tem lipedema, ela olha, ela é louca. Né? Eu falo bem assim, então vamos fazer uma coisa, pensa, vamos tentar usar a progesterona, inclusive é um dos primeiros hormônios que a gente usa na terapia de reposição hormonal e tudo, ela, meu Deus, vou sair daqui com a minha insônia, que vai permanecer, com o diagnóstico de lipedema e ela vai me mandar tomar hormônio. Por isso que a Mari saiu do consultório com, né, com aquela coisa, né, do tipo, mas eu falo assim, que às vezes a gente tenta ter tato para falar com as pessoas, mas às vezes eu não posso perder tempo. Assim como eu falei para a Natália, eu falei, Natália, graças a Deus, estamos em tempo de tratar tudo isso, porque eu não tenho nenhuma lesão no tubo digestivo. Exato. E eu não queria que isso acontecesse do mesmo jeito com a Mari, né? Então, às vezes, a gente fica mais ansioso do que o próprio paciente para tentar resolver o mais rápido possível o problema, né? Claro que muitas patologias são crônicas, eu não consigo resolver de um dia para a noite, mas eu não queria deixar a Mari, digamos, com mais desconforto, né? Por isso que eu fiz a proposta ali inicialmente de iniciar com a progesterona micronizada pra gente tentar fazer as duas coisas, né? Começar a tratar a terapia de reposição hormonal e ao mesmo tempo tratar o sono dela, né? Então, por isso foi muito desafiador na aceitação da Mari, né? E hoje tu consegue dormir um pouquinho? Consigo, e sei que muitas vezes quando eu não consigo tá ligada à minha ansiedade, que também fiz terapia por indicação da Lari. Perfeito. Né? Então, assim, consigo lidar com isso, sabe? Mas melhorei bastante. E eu sempre falo, quando eu falei assim pra ela, porque assim, eu faço enxoval de bebê, então meu mundo não é de remédio, de nada. Então, assim, eu não conhecia nada disso. E mais pessoas são assim como eu. Exato, não tem esse conhecimento. Então, é necessário, né? Você lê ali uma notícia muito superficial, mas quando você tem alguém que fala com bastante autoridade como ela, né? Passa uma confiança, eu acho que é necessário ser dito mais vezes. Né? Ela é um anjo na minha família. Né? Ela cuida do meu pai, que passou por uma fase bem difícil, e cuida da minha mãe também. E sempre que é possível eu falo sobre o atendimento dela, que ela é um ser humano incrível, né? Que a Josi já falou que todo ser humano devia ter a oportunidade de ser consultada com ela. E isso é verdade. Porque além de médica, ela é um ser humano incrível. Como você falou, ela atende, dá a receita pelo telefone, né? Por quê? Porque ela tem essa parte humana, né? Que poucos têm. Que vai além da medicina. Ela te olha com um olhar integral de tudo que acontece na tua vida, né? Isso, ela te entende na tua realidade, né? Não um corpo mecânico, né? Isso. E é assim que chega num diagnóstico como o teu, e assim, eu cheguei lá com a minha ignorância de não saber nada. E ela me tratou de um jeito que eu fui abraçada. Que bacana. Né? Que me senti segura para levar minha mãe lá. Né? Que segura pra seguir a recomendação médica, né? Também. Que eu sou uma pessoa que também não gosto de remédio, a doutora Larissa, ela sabe disso. E aí, o jeito como ela coloca pra gente, faz a gente se sentir segura naquela recomendação, né? Não adianta só ter uma recomendação. Isso não tem preço, né? Não tem preço. Agora ela essa confiança, né? Que a gente agora ela vai cuidar de nós pro resto da vida. Legal. E assim, tanto o caso da Natália quanto o caso da Mari são pacientes que a gente fala, a gente não precisa colocar muito pra ter um resultado amplo, né? Então, por exemplo, eu sou muito a favor de, claro, com todo respeito à Natália, que é farmacêutica, né? Mas eu acho que a farmácia, ela tá aqui para nos auxiliar, né? Mas ela não tá como salvação da vida, muitas vezes. Claro que muitas vezes salva vidas, não. A gente não tem dúvida, né? Sim. Mas às vezes existem outras coisas por trás que a gente consegue melhorar, né? A Mari trouxe à tona ali a parte da ansiedade, enfim, a parte neurológica, coisa que
a Natália também passa, todo mundo passa, né? Mas assim, tem que vir uma pessoa de fora e falar, pô, a Mari, enfim, ela é artista. Ela trata, ela cuida, ela é criativa. Meu Deus, e como que eu não tenho que tratar uma cabeça dessa pessoa? Lógico, ela lida com delicadeza. Eu não sou uma pessoa delicada, sou uma pessoa bruta. Daí eu olho assim, toda delicada, eu já quero conhecer cuidada, esses só ela falando aqui já dá olha a cara dela. Né? Ela é a delicadeza em pessoa, entende? Mas aí... Verdade. Que delícia. Então, isso é muito bacana, de que quando você traz à tona, por exemplo, alguma coisa que ela não vem procurar, fala, Mari, mas assim, tenta cuidar um pouco mais da cabeça, você tem uma alta demanda, enfim, a mesma coisa que a gente falou do perfeccionismo. Natália, ela não quer usar medicação sendo farmacêutica. E tá tudo certo. Então, assim, a gente vai lá, faz reposição de ferro, vê como você se sente, faz uso de um probiótico, vê como você se sente. Então, cada coisa que a gente coloca separadamente, ela sabe o que faz efeito. Aos pouquinhos. Aos pouquinhos. Né? E é mais fácil a aceitação. Certo. A mesma coisa da Mari. Vamos começar com isso aqui, depois a gente vai para isso. Mas no final das contas, você vai ver que cada uma delas, assim, elas foram melhorando, cada uma do seu jeito, mas é como eu te falo, você olha para duas pessoas, assim, que são incríveis com coisas, pra gente, muito simples, né, que é da área da saúde, mas pra elas, assim, meu, o que é isso que tá acontecendo na minha vida? Principalmente pra quem nunca tomava remédio, eu não gostava de tomar remédio, então realmente eu tenho que me abrir pra isso, né, eu preciso confiar muito nessa recomendação. Isso. A gente já tá finalizando, temos mais 5 minutinhos, eu gostaria de contar um pouquinho como é que foi, parece que você trata, a doutora Larissa trata a sua mãe também, né, como é que é o nome dela? A Jussara. A Jussara. E aí parece que mudou toda a alimentação da família em função de um AVC que teve a Jussara, é isso? Isso. Como é que foi isso aí? Conta pra gente. Como que a doutora Larissa contribuiu nesse momento? Então, a minha mãe, aos 43 anos, ela teve um AVC. E não foi diagnosticado um motivo, digamos assim. Foi uma fatalidade. Então, dali ela começou a mudar o estilo de vida dela. E daí isso inclui eu e meu pai. Daí ela sempre cuidou bastante. Ela começou tirando os industrializados aos poucos, processados. E daí... Isso foi antes de tu conhecer a doutora Larissa? Foi antes. Aos 43. Então tu já tinha uma alimentação foi em 2008 muito que aconteceu isso com a minha mãe. Perfeito. Isso. E daí depois meu pai também passou por um processo bem de não querer comer muito. E daí eu digo que Deus dá uma volta, né? Ele levou eu para eu levar a minha mãe e o meu pai lá. E hoje todo mundo come. Isso, todo mundo come, inclusive meu pai. Eu acho legal a gente falar isso, porque todo mundo acha assim, eu vou na médica nutróloga e aí eu não vou mais poder comer nada. Não, e a pelo Larissa, contrário, que manda a gente comer. Ela que fez o meu pai voltar a comer. Isso aí, porque foi bem assim, ele tava bem restrito, ele tava comendo só legumes cozidos. Não comia carne, não comia nada. Que achava que o resto fazia mal pra ele. Isso. E daí ela fez uma mágica. Como a gente vai criando uma relação ruim com a comida, né, doutora? Sim. Né? Porque a gente acha que a comida vai dando reações. A Natália pode falar melhor do que a gente, né? A gente vai querendo, não, então eu não vou comer. Só que se eu não comer, eu não vou ter saúde. Não. Isso é verdade. Que legal, que bom contar aí esses casos que a gente tem que comer mesmo. Comer, né? Por favor. Mais tarde a gente vai falar um pouquinho do teu livro, inclusive dessa relação que a gente tem com a comida e que às vezes a gente começa a odiar ela, né? E que também não é a solução, né? Muito obrigada, Mari, por contribuir aí com o teu conhecimento. Eu acho bem diferenciado isso, né? Eu ir buscar uma queixa de insônia e descobrir que eu tenho... lipedema, acho que uma coisa que talvez não ficou bem claro, mas gente, quantas plásticas tu tinha feito já pra lipedema? Não pra lipedema, mas pra gente deixar a harmonia, como é que é? A gente busca harmonização corporal, né? 4. Isso. Fiz 4, fiz no braço também, fiz na perna. 4, e voltava tudo. Na verdade, eu não via muita diferença, nenhuma. Mas hoje eu entendo, né? E aí, hoje, tu vê um aspecto de pele diferente?
É totalmente A diferente. Mari tá muito maravilhosa. Eu tô falando pra vocês, não é fazendo propaganda, Olha, né? colocando as pernas pra fora ali no evento, já dá pra... Que bacana. Muito obrigada, meninas. Obrigada, Obrigada a você. Natália. Obrigada, doutora Larissa. Obrigada a todos que nos ouviram até aqui. Doutora, quer deixar alguma coisa pra finalizar? Acho que o contato, né? Enfim, nossas redes sociais estão aí. A Mari trabalha com enxoval, coisa mais linda. A Nádia é farmacêutica, enfim, está se especializando em outras áreas também. E, enfim, contato das nossas redes sociais é @lixo medicina saudável. Espero que vocês tenham se identificado também com o assunto, né, tanto do lipedema quanto o diagnóstico de doença celíaca, que são coisas que a gente consegue tratar no nosso dia a dia, que pra gente é relativamente acessível, mas que talvez para vocês, assim, cause desconforto muito maiores, né? E eu convido a todos a seguir realmente a Lixo Medicina Saudável, que vira e mexe, tem eventos ali da doutora que ela instrui as pessoas sobre esses assuntos, né? E aí você pode conhecer sem marcar uma consulta. Se, não me sinto confortável ainda de agendar uma consulta, então vem para um evento, vem conhecer, né? Muito obrigada.